Bertoldo já está aqui, mas antes eu queria passar um vídeo que circulou muito no final de semana, e depois a gente já sobe para ele comentar. Estão perguntando se o Eduardo tem idade. Tem, gente. Ele tem mais de 35 anos só. No Moro, o ex-juiz Sérgio Moro foi encontrar o Zelensky. Gente, ele, acompanhado de Magno Malta e da Damares Alves, eles foram à Ucrânia. Eu acho que já chama o Bertoldo para assistir, porque ele gosta tanto do Moro. Exatamente, já que ele gosta tanto do Sérgio Moro. Bem-vindo, Bertoldo, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de comentar, de falar sobre o Moro, que eu gosto tanto. Exato, como você, né, grande amigo. Agora, gente, dá uma vergonha alheia esse vídeo. Ele foi falar para o Zelensky que o povo apoia a Ucrânia. É um discurso assim, bizarro. Eu vou colocar aqui, e aí você... Ele podia se apresentar para entrar para a infantaria da ucraniana. Olha só. Qualquer dúvida, apoia a causa da Ucrânia. Nós não temos qualquer dúvida, apoia a causa da Ucrânia e repudia claramente a agressão vinda da Rússia. Por mais que tenhamos também relações amigáveis históricas com a Rússia, entendemos claramente que essa é uma guerra de agressão injusta contra a Ucrânia. O senhor presidente tem razão ao reclamar da timidez da declaração feita no G20, mas quero dizer que as declarações, a posição do atual presidente Lula não reflete o sentimento de solidariedade da maioria da população brasileira. É o encontro entre o Zelensky e o Zé Mané, né? Meu Deus do céu, que esse cara não tem nem condições de falar, gente. No Brasil, imagina no exterior, que mico, que vergonha. Não, e do lado da Damares e do Magno Malta, né? Muito bem acompanhado. Aquele cara que se projetou para ser o herói nacional, ou que projetaram a ser o herói nacional, ele do lado da Damares, que é uma figura também esquisita demais, e do Magno Malta, que é uma figura horrorosa, né? Não, e aí se vê exatamente quem é o Moro, né, Bertoldo? Porque a mídia pintava o Moro como um juiz independente, um juiz correto, um cara equilibrado, um cara que está fazendo preparado. E ele é um desses caricatos da vida. Ele está... Acho que é isso que você quis dizer, né? Quer dizer, ele anda com duas caricaturas, o Magno Malta e a Damares. Uma que fala da goiabeira e outra que fica evangelizando, né? Então, assim... não tem nada, não tem, o suprassumo do Moro é esse, né? Ele é uma caricatura que foi vestidinho pela mídia para se tornar o super-herói, né? Um super-herói, um cara que quer salvar o Brasil. Imagina ao nível dele, não ao nível dele. Não, parece que passou um caminhão. Parece que passou um caminhão cheio de porcos pela Ucrânia e derrubaram 3 lá, né? E saíram sem saber direito o que estavam fazendo. Porque, na verdade, quem são eles para comentar sobre política internacional, sobre a geopolítica da região ali, historicamente, que a gente tem? Se você perguntar para qualquer um dos 3, não sabem o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que isso representa para o Brasil. É evidente, ninguém deseja guerra, ninguém deseja a morte de ninguém deseja que as pessoas se utilizem de violência para se chegar a algo, a qualquer resultado, né? Mas eles não sabem o que estão fazendo lá, eles estão tentando ganhar votos, tentando fazer algo, porque aqui eles não fazem nada. Eu acho que o Moro sabe muito bem, né, o que está fazendo lá, viu, Bertoldo? O Moro, para mim, é um asset.
a gente vai descobrir daqui a uns 20 anos que o Moro era um bem, né, como se diz no popular, informal da Central de Inteligência Americana. Lá para frente, isso aí vai vazar daqui a uns 20, 30 anos. E a Ucrânia é essencial, isso não é de graça. A Ucrânia é tão essencial para o esforço de guerra do Ocidente que não me surpreende nem um pouquinho essa sequência de visitas que o Zelensky tem recebido com o intuito de enfraquecer o Lula no Brasil. Então, assim, existe um intuito por trás disso, né? Primeiro foi o apresentador da Globo fazer uma longa entrevista lá com o Zelensky, quer dizer, é para fazer a disputa política interna aqui dentro no Brasil e enfraquecer a posição do Brasil, né? O Brasil é um país que, junto com a China, tem um plano para resolver a guerra da Ucrânia. E você, ao fazer o que o Moro acabou de fazer agora, eu não posso dizer, viu, a Rosaníssima está dizendo, Moro é agente da CIA. Não dá para dizer isso, Rosaníssima. Mas dá para dizer o seguinte, que na história da CIA, sempre isso se revelou depois de muitos e muitos anos. Se não um agente direto, né, pode ser aquele agente que é o cara indireto. Essas visitas não são de graça. Por que ele vai gastar dinheiro público para ir para a Ucrânia? Da cabeça dele? Duvido. Ele gastou dinheiro público, não foi, Azenha? Sim. Como todos, né? Não. Mas agora, assim nesse como... final de semana, teve um avanço aí nessa questão da Ucrânia e da Rússia, não foi? Não foi que o Zelensky topou ceder uns territórios e tal? Eu vi uma notícia. Isso não é avanço, isso, na verdade, é um retrocesso, porque ele cede os territórios em troca de que o restante da Ucrânia seja colocado sob o guarda-chuva da OTAN. É justamente o contrário do que o Putin aceita. Entendi. E aí, o que você faz? Olha, esse pedaço da Ucrânia passa a fazer parte da OTAN. Aí, esse pedaço da Ucrânia, mais para frente, ataca os territórios ocupados hoje pela Rússia e fala, hoje nós somos da OTAN, então aí pode haver uma intervenção França, Inglaterra, Estados Unidos. É uma loucura o que eles estão fazendo. Eles estão, assim como provocaram a invasão da Rússia, que a gente odeia a guerra, mas ela foi provocada, essa invasão da Rússia, eles estão provocando uma guerra mundial na nossa cara. Só isso. Inclusive aí, o Moro fazendo isso, ele é tão estúpido, o Moro, que ele está totalmente por fora, ele não sabe o que está acontecendo no planeta, entendeu? Como diz o Bertoldo, é um cara... Ele é prejudicado intelectualmente. Então ele vai lá e serve de bucha de canhão, ele não sabe o que está acontecendo no planeta. E ele é senador da República, vejam. Junto com outra senadora, né, gente? É importante. É verdade, é verdade. E, modo contrário, ele não abriu a boca para falar da tentativa de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente. Quer dizer, a gente minimizou. Eu tenho a impressão que se a Leila, depois que o Palmeiras perdeu para o Botafogo na semana passada, tivesse montado um plano para assassinar esse americano aí que é presidente do Botafogo, porque ele praticamente perdeu o campeonato, isso o Moro talvez viesse falar, viesse posicionar e tal, assim como tantos outros. Eu acho que a gente continua minimizando, dando pouco valor para algo que é absolutamente grave, deveria estar na mídia ainda, deveria estar sendo discutido, deveria estar sendo cobrado, né? E essas figuras, especialmente eu estava lendo hoje alguns jornais, alguns comentaristas dizendo que do pouco que se comenta a respeito, o pouco que a direita comentou a respeito do golpe. Então, a direita, ao não comentar a tentativa do golpe, que foi levado à consumação, ao contrário do que se fala, a imprensa está deixando de lado algo que é muito relevante. A gente não pode deixar parado. Eu acho que aqui, o Rovai, o Azenha, eu acho que somos os mais antigos aqui, a gente viveu o golpe militar, a gente tinha nas cadeiras da universidade um militar ali para cuidar da gente.
Pouca gente sabe disso, né? Eu já falei isso, eu entrei na faculdade em 79 e junto comigo entrou um militar que não precisava passar em vestibular nem nada e que ficava ali vigiando a gente, né? E aí é muito interessante, né, que esses caras do lado, vamos dizer assim, que é conservador, que de conservador não tem nada, eles são, na verdade, fascistas, eles defendem uma liberdade com um golpe de Estado, quer dizer, é uma esquizofrenia, que é um negócio assim, que eu não consigo entender. O cara, todo mundo falando em liberdade e defendendo, ou se calando, ficando silente em relação ao golpe de Estado. Eu acho que a gente deveria levar muito mais a sério isso, a gente deveria levar muito mais a sério a segurança do presidente Lula. A gente não está levando a sério como a gente deveria. Esses caras tentaram matar o presidente da República e ninguém tá falando isso, está falando como se fosse pensou-se em matar. Não. Eles consumaram, eles analisaram o tipo de armamento, eles provavelmente separaram o armamento, eles fizeram o mapa de trânsito ou de movimentação do presidente e passou. Se tivesse acontecido no futebol isso, como eu disse há pouco, estaria se falando. Eu acho que a gente não pode relativizar a gravidade dos fatos que foram revelados a semana passada. E a gente está relativizando. O que poderia se fazer, Bertoldo, na sua opinião? Eu acho que existe um erro da imprensa. Eu lembro, na época da ditadura, o papel da imprensa era fundamental. Eu vou contar um exemplo, eu como advogado de vários políticos, ao longo da minha vida toda, e na vida mais recente, teve um episódio de um deputado, eu não vou citar o nome para não trazer o fato novamente, mas ele estava em vias de ser cassado em virtude de ele ter votado por um outro deputado, em nome de outro. Foi no plenário, fez o voto por outro deputado. Isso foi verificado pelas câmaras da Câmara dos Deputados, e aí se abriu um processo de cassação contra ele. E eu era advogado dele naquela oportunidade, defendia ele, e eu lembro que, de repente, a gente estava num hotel em Brasília, e um repórter da Veja, junto com um repórter da Globo, invadiram o quarto desse deputado. A gente se assustou, parecia uma invasão mesmo, não foi uma invasão. Então, a atuação da imprensa naquela época era muito mais presente. Eu não vi ninguém colocar um microfone na boca do Augusto Heleno. Ele está lá, passeia em Brasília, como normalmente passeia, e ninguém foi. Eu acho que está faltando isso, né? Infelizmente, os recursos que a mídia alternativa detém não permitem que a gente coloque repórteres assim, à disposição, atividades móveis, enfim. Agora, o restante da imprensa não faz nada. Não foram perguntar para Augusto Heleno, ninguém foi no Ramos, ninguém perguntou para o Ramos, eu não vi ninguém perguntar para o Moro mesmo. O Moro está lá, putz, volta aqui, está voltando A gente tem que perguntar, a gente tem que saber o que as pessoas pensam, elas têm que se posicionar contra ou a favor. Agora, não pode ficar no silêncio. Eu vi o professor Lênio Streck, que é brilhante, falando esses dias que ele acha que a gente não se comunica, ou que a comunicação é falha, ou algo nesse sentido. Falando mais ou menos parecido do que eu estou dizendo agora, que a gente não tem trazido à tona o que aconteceu. Tudo que esse golpe que foi tentado e que foi levado à consumação, engana-se quem pensa que ficou apenas na parte dos planos. Não, eles formaram eles formaram uma organização criminosa, aí já tem um crime, né? Eles traçaram planos, provavelmente estudaram o veneno que eles dariam para o presidente Lula. Veneno, gente. Isso é coisa da época do Henrique VIII. Quer dizer, é um negócio maluco, né? Essa gente se reuniu,
Essa gente movimentou um indivíduo para colocar bomba num caminhão-tanque. Talvez, se aquele caminhão-tanque tivesse explodido nas vésperas do Natal, eles teriam conseguido decretar o estado de sítio, né? Eles tentaram. O que aconteceu é que eles erraram. É como tentam fazer uma equivocada comparação com a tentativa de homicídio, né? De pensar em matar alguém não é crime. Eles não pensaram, eles não se limitaram a pensar. Eles colocaram as pessoas e financiaram as pessoas para estarem na frente dos quartéis. Eles também promoveram, incitaram as pessoas a fechar vias públicas, para se criar um ambiente que se permitisse trazer o decreto de estado de sítio. Também tem um erro muito grande aí, quem fala o seguinte, olha, quem estuda um pouquinho de história sabe disso, todos vocês 4 sabem bastante disso. Não há que se falar em golpe dentro do golpe, porque o golpe, na verdade, o beneficiário do golpe era o Jair Bolsonaro. Ele tenta agora dizer que não, que teria uma junta. Não existe. A pessoa que teria um pouquinho de apoio popular barulhento e precisa de apoio, um golpe não sobrevive sem apoio, seria o Jair Bolsonaro. Então a figura era ele, né? A figura beneficiária do golpe era o Jair Bolsonaro. Então dizer que não existiu golpe ou que não existiu crime nas práticas adotadas por toda essa quadrilha, não sei se os 37, mas talvez até muito mais gente foi, né, que está fora da lista. A gente vê aí aquele general Ramos, ele está ali, os filhos, será que os filhos não sabiam? O Carlos, que sempre teve uma influência tão grande em relação ao pai, ele não participou disso, ele estava ausente? É claro que não estava ausente. É claro que ele continuava manejando e controlando as redes sociais dos pais. Então, eu acho que cabe a gente que é da resistência, porque senão, muito provavelmente, eu vi também eu vi aquela menina da Globo, que não é menina, a Cantanhede, vários bolas fora, ela dá 90% de bola fora, mas 10% ela acertou a do ano. Ela pegou e falou o seguinte, ela estava lendo que passou desapercebido que eles iam montar um campo de concentração. E provavelmente você, Rovai, a gente estaria neles hoje. Você já estava na lista da BIM, né, Bertoldo? Não, na lista da BIM eu era perseguido por eles, eu não tenho dúvida nenhuma, eu estaria no pau de arara, tranquilamente. Né? Tranquilamente não, porque não deve ser nada confortável, né? Mas seguramente eu estaria pela cabeça deles, eu e tantos outros que oferecessem qualquer espécie de resistência. Então a gente minimiza a gravidade do que aconteceu. Então a gente não deve deixar isso passar em branco. Então falar em anistia, imaginar-se que o Congresso Nacional fala em anistia. Então a gente tem que chegar, eu acho que é papel do jornalismo fazer isso. A Zenha deve lembrar que a principal arma que se tinha em manifestações era o fotógrafo, lembra da importância do fotógrafo? E o fotógrafo era aquele cara que evitava a violência, o abuso da autoridade em manifestações. Então, o fotógrafo tinha uma importância tão grande, teve uma importância tão grande. Hoje, cada um de nós é um fotógrafo, a gente pode filmar, pode falar e tal, enfim. Todo mundo tem uma máquina fotográfica na mão, mas eu acho que a gente precisa falar mais. Eu acho que a gente precisa debater mais, a gente deve brincar menos com isso, porque a gente não pode deixar de lado. Esses caras não deram um golpe por um único motivo, pela hesitação do Bolsonaro, me permitam a palavra, pelo cagaço do Bolsonaro em achar que o dia seguinte poderia dar errado. Se não teria acontecido. Porque pelos generais teria acontecido. Pelos generais, almirante, né?
Eu concordo com o Bertoldo. Para mim foi puro... Bolsonaro arregou, amarelou. Para mim foi isso. Não aconteceu o golpe porque ele amarelou. Deixa eu trazer aqui uns comentários. A Ana Lúcia Mello diz: um general que foi meu vizinho disse que ele pagava um valor para que a filha dele pudesse receber a pensão no caso da morte dele, que a gente estava falando mais cedo do vídeo, da Marinha. E o Dionésio Sena Brasil diz: as praias são domínio de pauta nas redes, movimento de distração para não falar nas novas revelações e nos áudios que eclodiram. Mas voltou, né, essa questão das praias. E o Olair Severo de Oliveira diz: esclareça o vídeo da Marinha. Aparecem sob árduo treinamento os conscritos que servem 1 ano e são dispensados. Os privilegiados são os militares de carreira e seus filhos e filhas solteiras que se divertem no vídeo. A Maria Rita Guedes diz: é bem o que disse o Lênio na semana passada. O Lênio esteve aqui também e o Bertoldo citou. A Lourdes Machado diz: eu verdadeiramente espero que o Satã 4 atinja o local onde o marreco se encontre. Não me julguem, sou sincera, não perderíamos nada. Obrigada, Lourdes. E o Carlos Sperber diz: como que se fala porque o governo não fez um pronunciamento nacional sobre o gol, sobre o atentado? Acho que ela quis chamar GLO, né? Sobre o atentado. Eu acho que poderia ser acusado de interferir, né, no Poder Judiciário, porque agora tem que esperar a PGR fazer a denúncia, né, esperamos, né, que se faça a denúncia dos 37 indiciados. E até ia perguntar isso para o Bertoldo, dessa questão de ficar para o ano que vem. Qual que é a sua expectativa? Você acha que vão ser todos denunciados, que a PGR vai denunciar o Bolsonaro, que eles vão ser condenados? Você prevê aí um julgamento que se estenda por 2025, que chegue até 2026, ou você acha que vai ser tudo para 2025? Você espera uma coisa igual do Mensalão, aqueles vários réus fazendo, a gente podendo transmitir aqui pela TV Fórum, vários dias? Não, primeiramente eu acho o seguinte, vamos tentar colocar aqui dentro da ordem natural, processual desses eventos. Qual seria o procedimento? Eu calculo que, considerando que a gente tem eu analisei as 880 e tantas páginas aí do relatório, até mesmo porque eu fui consultado por 2 pessoas para fazer a defesa. Eu me recusei. Teve um amigo de um general que pediu que eu fosse falar com ele, e eu falei, não tem cabimento. Ele falou, poxa, mas a gente tem que pacificar. Eu falei, pacificar o quê? Nossa, eu vou falar, é impressionante. Ele veio e disse o seguinte: poxa, você é ligado ao pessoal do governo, procura o pessoal do governo e tenta falar para pacificar. Então, quer dizer, vem uma conversa, pacificar o quê? Um grupo de pessoas que tentou matar 3 das maiores autoridades do Brasil. Quer dizer, se não fossem autoridades, fossem 3 indivíduos qualquer, a gente não pode deixar isso batido. Na posição de advogado, a gente tem que defender todo mundo. Aí eu avaliei o processo, até um desses indivíduos, por questão ética não posso revelar, eu transferi para que ele fosse consultado por outro advogado, porque eu não gostaria, eu realmente não faria bem a defesa de um golpista ou uma pessoa que é acusada, mas no caso dessa pessoa, especificamente de uma pessoa, não tem nada a ver com isso e tal. Então existem pessoas que não têm relação com os fatos investigados. Eu diria que uma pequena minoria, talvez 2 ou 3, e por isso o devido processo legal deve ser respeitado. Justamente para você pensar aqueles poucos indivíduos nesse contexto que não têm culpa. Por ser um procedimento que tem 37 pessoas, provavelmente o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, vai denunciar a grande maioria deles, pelo que eu vi, porque é farta a quantidade de indícios e até de provas já no próprio relatório.
Então ele deve, a grande maioria, ele deve denunciar e a ação penal vai se iniciar. Isso deve acontecer em virtude do número de acusados, em virtude do número de pessoas que provavelmente serão denunciadas. Isso deve levar pelo menos 90 a 120 dias. Eu acho que então antes de março a gente não terá, considerando que a gente tem recesso também agora em janeiro, né? E uma vez aberta, oferecida a denúncia, você tem o prazo natural da defesa prévia, que cada um desses acusados deverão formular, e eu acho que isso vai acontecer entre a análise, para você analisar 37 defesas prévias, ou 35, ou 34, ou 33, isso levará pelo menos 3, 4 meses. Já ficou definido que quem vai julgar não vai ser o plenário, quem vai julgar será a turma. Né? Então, isso acelera um pouco o julgamento. E eu sou absolutamente contrário à transmissão e esse acompanhamento de julgamento que é feito. Julgamento é algo que eu acho que deveria ser muito reservado. Porque se transformou no Brasil, se tornou um espetáculo, né, o julgamento a partir do mensalão, e aquilo lá, e o resultado daquele julgamento, eu diria o seguinte: primeiro foi promovido pela própria imprensa, o resultado, a imprensa que realizou o julgamento. Sim. Eu vou contar uma história. Eu advoguei para 2 pessoas no mensalão, e nós fizemos num hotel aqui em São Paulo uma reunião entre os advogados, os principais atores ou acusados naquela época pelo mensalão. E nessa reunião eu fui voz vencida, porque eu disse para todo mundo, eu disse, olha, o julgamento não depende de nós advogados, o julgamento já está realizado, a imprensa que está fazendo. Então eu sou contrário a essa exposição. Eu acho que a gente deve buscar um julgamento justo, apesar da gravidade dos fatos. Eu acho que até o Jair Bolsonaro merece um julgamento justo, até o Sérgio Moro merece um julgamento justo, porque assim a lei determina. É por isso que a gente vive num Estado democrático. Então, os direitos fundamentais e o direito à ampla defesa deve ser assegurado para todo mundo, não é só para o nosso time, é para todo lado. Se a gente quer viver num mundo em paz, a gente precisa ter as leis respeitadas, as obrigações cumpridas por todo mundo, independente do lado que for. Então, eu acho que o julgamento não deve ser televisionado, até mesmo porque nas turmas o julgamento é diferente. Haverá instrução onde cada um dos réus, já definidos como réu, poderá indicar suas testemunhas, solicitar testemunhas, solicitar perícia técnica. Então, um julgamento de 37 réus normalmente leva 3 ou 4 anos. Tá? Talvez pela gravidade, se a gente não cumprir esses 3 ou 4 anos, a gente não vai estar fazendo justiça. Velocidade não combina com justiça. O que a gente precisa chegar efetivamente à realidade dos fatos. Seguramente chegar até ao longo do processo, vai ter gente que potencialmente poderá ser se não acontece o que aconteceu na Lava Jato. A gente não pode reeditar a Lava Jato. Eu sei que eu talvez não esteja agradando a maioria das pessoas que estão assistindo, né, porque é humano desejar justiça rápida, mas justiça rápida não é justiça. Então eu acho, denúncia só depois de março, defesas prévias lá por outubro, e aí se começa a instrução criminal, a instrução processual. E essa instrução, cada réu pode indicar 6, 7, 8 testemunhas, pode solicitar, eles deverão ser ouvidos. Ao final de todas as testemunhas, os réus devem ser ouvidos como última parte a ser ouvida. É assim que o Código de Processo Penal estabelece, e que a Lava Jato tinha o Código do Russo. Então, a gente não pode reeditar, por mais grave que seja, a gente não pode reeditar uma Lava Jato. A gente tem que dar direito até ao Bolsonaro, que é um criminoso, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho medo nenhum de dizer, ele é criminoso, não só por isso, ele cometeu vários crimes,
continua cometendo crime, né? No momento em que ele incita a população a acreditar numa falsa versão de que as urnas, ele continua dizendo isso, né? Que ele tentou, então quer dizer, ele continua mentindo, então isso para mim é crime, né? Então, antes de outubro, eu acho que a gente não terá início a ação penal. Tem uma observação aqui, mas talvez você não ache que eles queiram agilizar, porque o SLT está lembrando que os bagrinhos foram julgados rapidamente, né? A dona Fátima de Tubarão, já estão todos pegaram, inclusive, 17 anos, né? Pela gravidade dos fatos. Se esses que estavam lá no dia 8 já foram julgados, condenados, será que eles não vão agilizar, né, para esses 37? Não, um pouco diferente. Ali, eu acho que a grande maioria dos condenados foram condenados com base em imagens deles praticando aquele tipo de violência, e então eram processos muito mais simples, muito mais tranquilos, né? A gente não tem imagem deles comprando arma, veneno, enfim. A gente tem algumas provas e alguns não foram representados por seus advogados, tiveram advogados dativos ou tiveram advogados contratados aí pela extrema-direita que, em vez de advogar em favor do réu, né, eles iam para fazer propaganda política, muitas vezes até no plenário do STF. Então, esses indivíduos, se eu fosse advogado de um desses indivíduos que está preso lá e que fui mal defendido, dessa forma eu representaria o próprio advogado. Então é bastante diferente, Dri. É menos complexo. Você pega a imagem daquele indivíduo que quebrou o relógio, que gritava, que se autofilmava e que demonstrava, olha, nós estamos aqui para tomar o poder. Quer dizer, é uma confissão. Tem aquilo flagrante, lá não, né? Tem tipo flagrante. É quase um flagrante, quase um flagrante. Não é flagrante porque passou o seu tempo do flagrante, mas, sim, enfim, você tinha a prova constituída muito forte. Então, isso acelera o processo. No caso dessa ação penal, que são 35, e existe uma organização criminosa, aqui é uma organização criminosa, eles se organizaram, então você tem que ver o que cada um deles cumpriu nessa organização, que papel cada um deles cumpriu, individualizar a conduta de cada um desses indivíduos. Então é mais demorado. Em termos de pena, Bertoldo, você é a favor de que ele seja preso ou você preferiria tornozeleira e inelegibilidade? Eu prefiro que a lei determina, Sinara. A lei fala em penas duras. A gente tem aí, pelo que eu fiz um cálculo, que é algo em torno de 30 anos. Não é tornozeleira, não. Ele oferece risco à sociedade, esse indivíduo. Ele precisa estar na papuda. E não é com cela especial, não, pelo fato de ser ex-presidente, porque esse sujeito não foi, não. Ele ganhou a presidência da República por causa do golpe, de um outro golpe. Ele já ascendeu à presidência da República porque tiraram o Lula da disputa, senão ele não teria sido presidente. Então foi um golpe. Foi um golpe diferente, mas foi um golpe. Então ele assumiu a presidência da República de forma fraudulenta, vamos dizer assim. Ele sim esteve ou praticou fraude para virar presidente. Ele ganhou de presente, tanto é que depois ele dá o cargo de ministro da Justiça para aquele que retirou o seu adversário da disputa. Então, ele não deveria sequer ter cela especial. Eu acho que todos os demais, conforme a lei, deveriam, mas ele não. Eu acho o seguinte. Agora, eu vou dizer uma coisa. Alguém tem dúvida que esse cara vai fugir? Esse cara é um covarde. Eu também acho. E ninguém espere dele. Eu vou dizer uma coisa. Existe no Japão, você tem o suicídio pela honra, que é o harakiri, ou harakiri. Não espere isso do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro é um indivíduo que não tem vergonha, é um indivíduo que não tem honra, portanto, não espere um suicídio por honra. Se porventura acontecesse um suicídio por parte do Bolsonaro, seria por covardia, que é um outro modelo, que é um modelo de se retirar a própria vida sem nenhuma honra, né? Não seria por vergonha social, não seria nada. Esse cara vai fugir.
Por isso eu acho, talvez algumas medidas cautelares de tornozeleira, de acompanhamento, eu diria, até haveria motivação para prisão preventiva. Porque quando ele anunciou que buscaria o Bolsonaro, a gente não pode reclamar do Bolsonaro num aspecto. Ele é muito sincero. Né? Ele sempre anunciou que gostaria de dar um golpe. Ele sempre defendeu a ditadura militar. Ele defendeu o torturador. Né? Quando ele fez aquela manifestação grosseira, estúpida, no voto dele do impeachment da presidente Dilma, em que ele saúda o brilhante Ustra, né? Ele em entrevista, ele falou que fecharia o Congresso Nacional. Né? Então, ele sempre antecipou. Ano passado, ele foi a uma embaixada, passar um final de semana numa embaixada, numa cena patética, né? Com um travesseiro debaixo do braço para ir. Só faltou levar o ursinho. Quer dizer, é um negócio fora do comum. Então, ele está anunciando. Então, ele já anunciou que fugiria. Ele já fugiu, aliás. Quando ele foi para os Estados Unidos a primeira vez, né? Vejam, eu postei esses dias numa rede social minha, que no dia 21, ele manda buscar joias. 24, 25, uma coisa assim. Ele manda buscar joias que valem algo em torno de 6, 7 milhões de reais. Um dia antes de mandar buscar a joia, ele abre uma conta em Miami. Uma conta num banco em Miami. Aí ele manda buscar joias. Logo em seguida, ele manda vender as joias. E ele sai do Brasil antes da posse do presidente Lula, dizendo que não ia entregar a faixa. Não era, ele estava se evadindo para o caso do plano dele não dar certo. Então ele já fugiu, ele já demonstrou. Acabou não precisando da fuga, ele retornou para pedir Pix. Então ele tem Pix, né? Entendeu? Quer dizer, não deu nada, passou 8 de outubro, ele volta para cá como se ele fosse um anjinho. Não é anjinho, ele anuncia. Então, esse cara deveria estar preso. Eu acho que já existem motivos para ele estar preso, sem dúvida nenhuma, porque ele vai fugir. É uma preventiva, né? Já deveria ter. Total, já existe. Esse cara oferece risco à ordem pública. Aliás, presidente, ele oferecia risco à ordem pública. Né? Ele oferece... ele pode atrapalhar o andamento processual, sem dúvida nenhuma. Né? Ele pode não cumprir, porque ele não cumpre determinação judicial. Então, todos os requisitos para uma preventiva existem. A gravidade não é do delito, não é por si só motivadoras, mas juntadas esses 3 elementos, ele é efetivamente o Bolsonaro eu não tenho dúvida, esse cara vai fugir. E bobo daquele que acha que ele não vai fugir. A hora que ele perceber que não haverá alternativa, ele vai fugir. Olha, eu aposto, sei lá quem for, ele vai, se ele vai conseguir, eu não sei, mas que ele vai tentar fugir, ele vai. E inelegível ele já é, né, Bertoldo? Não é mais punição. Não, é inelegível. A prisão faz ele ficar inelegível por 30 anos, não é isso, Bertoldo? Não. Sim, mas não. Não necessariamente. Prisão. Ele pode falar. Então, o fato dele, inclusive, estar preso, eventualmente, preventivamente, poderá deixá-lo candidato, inclusive. Ele é inelegível em virtude da decisão do TSE. Perfeito? E cabe recurso, mas inegavelmente é um recurso natimorto. Porque ele teria que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que não iria derrubar essa inelegibilidade. Na prática, ele pode ser candidato preso, como Lula foi candidato preso, e vai ser impugnado depois, que eu acho que ele vai usar a mesma estratégia do Lula. Ele sai candidato com um filho de vice, ou com alguém de vice, e o filho assume a candidatura no momento seguinte. Vamos lá.
O sonho de consumo dele... Renato, eu vou te falar o seguinte, esse cara não será preso, ele vai fugir. Tá? Ele vai fugir. O sonho dele é ser candidato numa embaixada. Eu conversei com o Batóquio e o Cristiano Zanin, isto quando o presidente... Eu não tenho a grandeza do presidente Lula, muito distante da grandeza do presidente Lula, mas eu conversei com o Batóquio, o meu grande amigo Batóquio, e com o Cristiano hoje, o Cristiano Zanin, hoje ministro, quando da iminência da prisão do presidente Lula, e eu falei, o presidente deveria se refugiar numa embaixada. O Batóquio, de certo modo, ele pensou, né? E aí eles conversaram com o Lula e o Lula disse que pode ser alguma. Né? Ele ficou preso, foi candidato dentro de uma cela, numa violência absurda que promoveram contra ele, contra a democracia brasileira. Mas ele teve a grandeza de se entregar ao Poder Judiciário e ficou preso. Esse cara não, esse cara vai ser candidato dentro de uma embaixada aqui, ou na Argentina, ou em algum país que facilite a fala dele, porque ele mal fala português, né? E olha, é o prato perfeito. Vai ter um monte de tia do Zap em torno dessa embaixada, acampada, fazendo barulho, confusão, e esse cara candidato. Esse é o plano perfeito dele. Esse é o plano dele. E comendo a soca dele, fazendo aquelas pataquadas que são faz de conta dele, esse cara vai fazer isso. A gente não pode se enganar, achar que ele vai ser preso. Não vai. Primeiro sinal de prisão, o cara pula o muro de uma embaixada e não sai de lá nunca mais. Pode ter certeza disso. Escrevam o que eu estou falando. Bolsonaro é fujão. Bolsonaro é cagão. Essa história de que ele é militar, que é grande, que é macho, que é isso, imbrochável, não sei o que, é tudo conversa. Ele é um falastrão, isso sim. Ele vai fugir para uma embaixada assim que ele perceber que ele será preso. Agora, você não acha que ele foge para outro país? Porque aí ele fica mais livre ainda do que para uma embaixada. Se ele vai para os Estados Unidos, pode passear na rua, pode tomar sorvete no sorveteiro. Tem até a pergunta da Tânia. Qual país aceitaria receber Bozo? Se até a Hungria, governada pela extrema-direita, jogou a imagem dele na embaixada no New York Times. Vazou, né, a imagem. Vazou. Acho que Argentina, Estados Unidos, você não acha, Bertoldo? Não, eu acho que eleitoralmente, para ele, seria melhor ficar no Brasil. Ah, sim. Eleitoralmente, seria melhor ele pegar uma embaixada. Dentro de uma embaixada aqui no Brasil, Bertoldo, é isso? Porque nós comentamos, né, Rovai, semana passada, falamos muito dele ir para a Argentina. Então você acha que não, ele não sairia, não. Ele ficaria aqui numa embaixada. Ele ficaria aqui no Brasil, gozando da imunidade diplomática da embaixada, né? Com um séquito de tias do Zap no entorno, fazendo e o pessoal do agronegócio mandando picanha, mandando tal, para aquela gente fazer aquele barulho, que é o comitê eleitoral dele. Aquilo lá vai fazer com que ele tenha mais chances de eventualmente eleger um filho, ou eleger alguém, ou fazer uma confusão, porque vai acontecer o mesmo que aconteceu na época do presidente Lula, em que o Haddad, ele teve que se retirar e o Haddad teve que assumir. Né? Então, seria aqui. Cara, nos Estados Unidos, só se ele fosse virar motorista de Uber, que nem o Alan dos Santos, um negócio assim, porque ele não tem qualificação, acho que nem para isso. Né? Mas, assim, numa coisa o Bolsonaro é bom, em criar narrativa. Isso ele é bom. É única. Né? Ele no Brasil, numa embaixada, eu sou formado em comunicação e direito, então eu fiz muita campanha política na minha vida e tal. Seria um prato cheio para ele, você não tenha dúvida. Ele numa embaixada,
um monte de velhinha e velhinho e senhorzinho e senhorazinha, um pneu, gente rezando, aí ele recebe visita do Malafaia, aí ele é notícia todo dia. Na Argentina ele sai do noticiário, ele sai do noticiário, entendeu? Aqui ele vira um ser estrangeiro dentro do... Na verdade é o seguinte, é um brasileiro dentro de um país estrangeiro dentro do Brasil. Então ele estaria muito próximo do Brasil, então ele seria televisionado todo dia, ele estaria nos grupos do Zap, que é um problema nosso, a gente não entrou em grupo do Zap, eu estava vendo, eu estava conversando com alguns especialistas aí a gente ainda não sabe lidar com mídias sociais, com grupos e tudo, e ele aqui, ele teria muito mais facilidade de manejo, receberia a visita dos filhos. Eu acho que quem não ia visitar ele era a Michelle apenas, mas o resto ia todo mundo. Então ele receberia a visita dos filhos, cada visita seria um fato a ser divulgado pela imprensa. Então ele tem isso na cabeça, ele sabe da agenda que isso pode representar para ele em termos de narrativa. Então eu não tenho dúvida. Agora, qual seria? Não sei. Eu não sei. Faz sentido. Do ponto de vista publicitário, campanheiro, uma embaixada é mais... Agora, ao mesmo tempo, do ponto de vista pessoal, ficar preso numa embaixada não é bolinho, né? Você não vai sair como se fosse uma prisão mesmo. Marrovai é pior. A Polícia Federal fica na embaixada. Marrovai é pior do que ficar na Papuda, né? Ou em Bangu. Mas ele teria uma sala especial que nem teve o presidente Lula. Mas não pode sair, brincar no quintal ali, ficar passeando. Se você visse a sala especial do presidente Lula... Você entrou não, lá? Nenhum. Olha, eu tenho clientes que acabaram se evadindo e foram para outro país, e o limite deles, por exemplo, é a Itália. Vamos pegar aí o Cacciola. Lembra o Cacciola? Uhum. Pô, ele tinha a Itália é maravilhosa. Ele, com uma prisão preventiva decretada aqui, ele vai ser preso em Mônaco. Para quem conhece, sabe que Mônaco fica grudado na Itália. Você atravessou a fronteira da Itália, você cai em Mônaco. E ele saiu dali. Então, qualquer prisão... Então, ele tinha como prisão dele a Itália. E ainda assim, ele foi pego fora da Itália. Ficar num quarto 2x3... Eu tive prisão domiciliar. Meu apartamento de Curitiba é muito grande. Olha, eu fiquei, eu acho, 3 meses. Terrível. É terrível. É uma coisa horrorosa. Qualquer espécie... Nós passamos por um período aqui ficando em hospital, por causa dos problemas que o nosso filho teve, e é meio que uma prisão domiciliar, né? Porque... é terrível, além de toda a angústia. A gente ficou 55 dias... E depois teve uma que estava na Omicron, então não podia sair ninguém, nem sair nem entrar. A gente não podia receber visita e não podia sair. E a gente ficou 37 dias, nós 3, dentro de um quarto de hospital. Assim. Porque só 37. Podia entrar as pessoas lá cobertas com máscara, tudo, e a gente não podia sair para não trazer o vírus, né? É terrível. Puxa, eu não soube, mas ele está bem agora? Tá ótimo. Tá ótimo. Vocês chegaram a falar isso nas programações? Porque a gente não ficou sabendo. O Renato fazia o programa de dentro do quarto. Do hospital. Mas isso faz última vez foi 3 anos atrás, né? Acho que estava juntos ainda, que você não está participando das nossas lives. Tem o Milei aí, né? O Milei pode dar abrigo para ele a qualquer momento, né? Não, o Milei e o Trump, né? O Trump agora, né? Com a eleição do Trump. Se você quiser ter... Faz mais sentido o que o Bertoldo está dizendo. Depois de ouvi-lo, viu, Bertoldo? Faz mais sentido, porque aí tem a tia do Zap do lado de fora agitando, né? Gera vídeo. Faz mais sentido mesmo, pensando bem. Sim, para fazer a disputa política, a disputa de narrativas, como eles chamam, é muito melhor. Agora, do ponto de vista individual, é dureza. Eu sugeri isso ao presidente Lula, lá atrás, lá quando ele foi preso.
E ele teve a grandeza... Por isso, o cara precisa ser muito grande para fazer o que o Lula fez, né? Porque a gente sabia que o Lula seria preso. Eu não tinha dúvida daquilo. Eu conhecia, eu talvez seja a pessoa que mais conheça o procedimento lá da Lava Jato. E eu sugeri, e ele teve a grandeza de enfrentar, de cumprir e tal, enfim. Mas porque seria eleitoralmente, né, publicitariamente seria muito bom, né? Agora, ele nem isso ele quis, ele foi grande, ele foi muito decente, né? Eu diria que ele, ao lado do Mandela, aí são as grandes figuras contemporâneas aí da história, sem dúvida nenhuma. O Fernando Moraes me contou que numa das vezes que ele foi lá a Curitiba, ver o Lula na cadeia, o Fernando Moraes estava discutindo se ele deveria ou não aceitar a tornozeleira eletrônica. E o Fernando foi, entre outros ali, o pessoal pediu para o Fernando tentar convencer o Lula disso. Aí disse que no meio da conversa o Fernando Moraes, presidente, é a coisa da tornozeleira eletrônica. Ele falou, o que tem isso daí? Vamos fazer esse acordo, Lula. Faz esse acordo aí, resolve o problema, sai daqui. Rapaz, eu não sou pombo para ficar com tornozeleira eletrônica. E eu prefiro que corte a minha perna do que coloque uma tornozeleira nela. Ele vai até usar no próximo livro, acho que essa história. Então, o Lula, com ele não teve conversa. Não. Embaixada, eu estava no sindicato, eu dormi nas escadarias do sindicato. Eu vi a pressão que o nego fazia para ele escapar. Tinha lá toda uma discussão de que ele devia Uruguai, ir para qualquer embaixada. Ele não aceitava nem começar a conversa. Ropaidri, pessoal, vocês chegaram a ver essa notícia, Bertoldo, que saiu no final de semana, de uma juíza daqui de Brasília que tornou réus Vacari Duque mais 37 alvos no caso da Torre da Pitu. Ela está praticamente ressuscitando a Lava Jato, né? Olha, eu não li a matéria, não li a decisão da juíza, até ia procurar falar com o Vacari a respeito disso. Mas eu não sei se isso é o desfecho da... Você quer que eu leia aqui para você saber? Leia, por favor. Não, eu li a cabeça, o título da matéria, mas não li o conteúdo. Eu ia até procurar falar com o Vacari a respeito disso. Mas você leia, por favor, Sinara. Então, ela fala assim, ó, a juíza Rejane Zenir Jungblut Suxberger, da primeira zona eleitoral de Brasília, colocou no banco dos réus o empresário e delator Marcelo Odebrecht, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras Renato Duque, mais 36 investigados da antiga Operação Lava Jato. Eles eram acusados de supostos crimes de corrupção, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de ativos e organização criminosa na construção e ampliação da Torre da Pituba, nova sede da Petrobras em Salvador. O caso nasceu da Operação Lava Jato e era conduzido pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Depois foi remetido para a Justiça Eleitoral de Brasília, após o STF reconhecer a competência da mesma para analisar ações conexas a crimes eleitorais. Foi isso. Veja, provavelmente é declínio de competência, na verdade. Esses fatos foram apurados, ou não foram, não sei, pela Lava Jato, e provavelmente esses fatos precisam ser apurados pelo Judiciário. Talvez seja... É o devido processo legal, Sinara. Então, aquilo que foi apontado como corrupção, talvez hoje esteja sendo apontado, e tem que ver essa questão da contemporaneidade para saber se já não ocorreu a prescrição, porque, em tese, se esses fatos tivessem de fato ocorrido, poderia se falar
eventualmente poderia se falar em crime eleitoral. Então, provavelmente é o que ela tornou réus, é isso que diz É o que a diz aí. matéria? Que Tá. ela Não, mas aí cabe defesa prévia por parte dos acusados, e essa defesa prévia pode eventualmente redundar no encerramento dessa ação e ela nem começar. Tá, então, provavelmente é o declínio da competência, que era competência criminal, foi declinada para competência eleitoral. É o procedimento normal, caberá a eles se defender e seguramente não deve haver nada, pelo que a gente conhece aí da história do Vacari, que inclusive andou doente recentemente, né? Agora, eu acho que é o procedimento normal. Não tem nada de... O pessoal está indignado aqui, dizendo que ela está querendo debochar da cara das pessoas, ressuscitando a Lava Jato. Não necessariamente, Sinara. É que a gente ficou muito marcado pela Lava Jato, né? Então, o judiciário, às vezes, tem que tomar essas iniciativas. Não necessariamente essa juíza cometeu algum erro, não necessariamente. Eu acho que a gente tem que acreditar na justiça. Ainda existem vários juízes que merecem respeito, né? A gente viu ali, esses dias eu estava conversando com o pessoal do Judiciário do Paraná, e vocês viram aquele juiz, um tal de Sandro, que foi afastado porque ele teria ajudado a assinar a minuta do golpe, algo nesse sentido. É um lavajatista, é um cara da turma do Sérgio Moro, é um amigão do Sérgio Moro, daquela turminha deles lá, né? Você vê, você vai lá, é de Paranaguá, isso passou desapercebido. Você vai lá em Paranaguá, Bolsonaro, você vê a conexão deles, né, com a Lava Jato, como era. Para escrever a minuta do golpe, ou dar suporte, né, eles buscam um juiz federal em atividade, que é da turma do Sérgio Moro. Então tem mais gente aí sabendo, tem muito mais, esses 37 aí, desses 37 tem um que eu sei que não deve nada, aí tem o restante lá, porque eu vi o processo, peguei as provas, vi, não vou atuar para ele, mas eu vi isso. Agora, tem muito mais gente envolvida nisso que está fora dos autos, está fora do indiciamento. Mas vale a pena, vocês procurarem esse juiz aí que escreveu, é bem interessante. É um lavajatista. Tem muito lavajatista ainda solto por aí, assim como tem muito golpista solto, assim como tem muito bolsonarista. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tinha que chamar atenção. Tem muito bolsonarista no governo Lula. Tem muito. Veja a superintendente da PRF, né, que acabou de ser exonerada, né, nesse final de semana, né? É impressionante. Né? É impressionante, essa mulher chefiava, era a superintendente da PRF de Brasília, né, do Distrito Federal, não era isso? Exato. Era. Exatamente. Não, mas como ela, a gente tem aí centenas, viu? Agora não pode, numa posição dessas, sendo que a Polícia Rodoviária Federal fez o que fez nas eleições. O cara está preso ainda, né? Aquele catarinense lá. Exatamente. Olha só, eu vou agradecer o Roberto Ferreira de Mello, que fala: o Xará fala tudo que gostamos de ouvir, o Xará Roberto Bertoldo, muito obrigada. E Obrigado. Só troco o nick quando o Gonê denunciar. Adorei. Diz: põe uma tornozeleira nele, no Bolsonaro, né? Ele diz. E eu queria agradecer muitíssimo, Bertoldo, pela entrevista aqui hoje. Estávamos com saudade, né? Já vou dizer até a próxima, né? Vamos acompanhar agora. 2025 vai começar quente com essa PGR aí denunciando, né, esses 37 indiciados, ou não, né, quem sabe algum não seja. Mas muito obrigada, Bertoldo. Obrigado, Dri, Sinara, Azenha, bem-vindo. Puxa, você não tem quem não admire teu trabalho, tua história, e muito obrigado, Rovai, mais uma vez. Obrigada. Valeu, Bertoldo. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Obrigada.